estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem, com muita saúde. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Eu sou a professora Santina. E aí, estão gostando das nossas aulas? Que bom, hein? Eu espero que sim. Gente, mas nós precisamos ainda, antes de começar a aula, relembrar aqueles combinados que ainda são muito importantes, tá? Então, vamos lá comigo? Qual é o primeiro mesmo? Lavar as mãos com água e sabão. Você já lavou as mãos aí antes da aula? Se não lavou, vai lá que temos que lavar as mãos sempre. E, por enquanto, gente, ficar em casa, tá certo? Por enquanto é necessário, tá certo? Mas se precisar sair, você não esqueça de usar máscara e usar também o álcool 70%. Leve junto com você um frasquinho sempre de álcool para você utilizar em caso de necessidade. E também manter o distanciamento social, nada de aglomerações, hein? Lembra que nós falamos de inventarmos outras formas de cumprimentar as pessoas? Você pensou aí em outras formas? Nada de aglomeração. Combinados? Então vamos lá para a nossa aula. Você está pronto ali num lugar de sua casa para assistir a aula e fazer as suas tarefas? E os materiais? Já estão todos prontos aí? Você já está com o caderno, o lápis, a borracha, o apontador? Vocês estão aí com todos os materiais? Muito bem. E uma outra coisa importante aqui, olha, que eu gostaria de falar com vocês, que vocês sabem que na aula de ciências nós precisamos aprender a fazer muitas perguntas, tá? Então, olha só, nós vamos agora, trabalhar, vejam qual é o tema da aula de hoje, alimentação. Nós vamos continuar falando sobre como que os seres vivos obtêm o seu alimento. Quer dizer, matéria e energia para poder viver, tá? Então, eu quero que vocês anotem ali no seu caderno a data de hoje, aula número 15 de ciências. O tema da aula de hoje é alimentação das plantas. E também você pode colocar aí uma pergunta que você gostaria de saber, tá certo? Eu vou te dar um tempinho e eu já volto.
Mas antes de continuarmos, vamos relembrar as aulas passadas. Também vocês estão lembrados daquele experimento que nós fizemos, que foi o último da aula passada, que eu pedi para vocês fazerem, para a gente provar que a planta come ou não come terra? Vocês fizeram esse experimento, gente? Olha, eu trouxe aqui aquele que eu fiz a semana passada. Observem aqui, ó. Será que a marca baixou? Será que a terra, aliás, a planta come terra? O que aconteceu? A terra diminuiu, gente? Dá para a gente continuar observando mais uma semana, né? Até agora não diminuiu, não, continua do mesmo jeito, não é? Continuem observando e vejam, será que a planta come terra? Então hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos verificar como que as plantas obtêm o seu alimento para viver, tá certo? Será? Nós vimos, né, que na verdade a planta não come terra, não é verdade, gente? Mas para entender então como que a planta se alimenta, nós vamos fazer alguns experimentos aqui, tá certo? Para verificar isso. E para começar, nós vamos estudar a célula vegetal. Lembra que nós já estudamos a célula nas aulas passadas, não é? Todos os seres vivos são formados de células. Nós vimos as bactérias, vimos o corpo humano, não é? E agora nós vamos ver a célula das plantas, as células vegetais, tá? Então, para começar, nós vamos estudar a célula. E para isso, gente, eu trouxe o microscópio de novo, tá? Que nós vamos precisar para estudar a célula. Vocês sabem que precisamos do microscópio, tá? E também eu trouxe aqui uma plantinha que é fácil da gente visualizar no microscópio, tá? Essa planta se chama elódia. Elódia, então, a célula, aliás, a planta que nós vamos utilizar para fazer a observação de células vegetais, tá? A elódia é uma plantinha aquática que muitas pessoas têm no aquário, tá? E para observação da célula da elódia, que é uma planta, então eu vou precisar daqueles materiais, lembram? Vou precisar de lâminas, lamínulas, tá? E o microscópio, tá certo? Olhem como eu vou fazer. Depois eu sei que lá na escola, se tiver microscópio, a professora, o seu professor de ciências pode fazer também. Então, observem como eu vou fazer para a gente observar a célula vegetal, tá certo? Então, olha só, essa é a planta elódia. Ela tá bem molhadinha porque ela fica no aquário, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar a lâmina, tá? A lâmina de vidro. E nós vamos colocar uma gota de água na lâmina, tá? Ó, uma gotinha de água na lâmina. Daí eu vou tirar uma folhinha daqui da elódia, uma folhinha pequena, tá? E vou colocar lá em cima daquela gota de água. Ela fica ali grudadinha, ó. Vocês estão vendo, ó? Como ela já aderiu ali a gota de água. E depois eu vou cobrir com a lamínula. Lembram do material para ver no microscópio? Lâmina e lamínula. Vou cobrir a elódia, a folhinha dela, e dou uma batidinha para sair as bolhas de ar que pode ficar ali, ó. Estão vendo? Perceberam ali como que fica? Olha. E agora
nós vamos olhar lá no microscópio, tá certo? Tá? Vamos ligar aqui e colocar aqui. Focalizar direitinho, tá? E observem o que nós vamos ver. Observem ali, estão vendo as células vegetais? E dentro essas bolinhas verdes, estão vendo? Vou deixar ali um tempinho para vocês analisarem, estudarem uma célula vegetal. Estão vendo? A célula vegetal, olha só, vou focalizar melhor. Vocês estão vendo cada retângulozinho desses? É uma célula vegetal. E dentro tem essas bolinhas verdes. Vocês estão vendo? Vamos ver se eu consigo andar um pouquinho para ver outras. Olha aqui, ó. Viram que bacana? Esses riscos mais escuros é a parede celular, que é feita de celulose, que as plantas têm celulose, não é? E essas bolinhas verdes são os cloroplastos, onde está, aliás, né, a clorofila. Certo, gente? Vocês estão observando aí, gente, as células vegetais? Observem, olha que vocês estão notando que está havendo um movimento ali dos cloroplastos? Esse movimento é natural mesmo, se chama ciclose. Os cloroplastos ficam andando ao redor, dentro da célula, perto da membrana, não é? E também, não sei se vocês conseguem observar, gente, como é água de aquário que eu peguei, parece que tem alguns protozoários ali se mexendo. Vocês lembram daqueles micro-organismos que eu mostrei nas aulas passadas? Se vocês olharem bem, dá para a gente perceber que existem alguns protozoários ali se mexendo, né? É muito bonito esse mundo microscópico, não é, gente? Muito legal mesmo, né? Então, pessoal, olha só, o que nós vimos ali são cloroplastos, tá? As células vegetais têm essas organelas, vocês lembram das organelas, não é? E existe uma organela nas células vegetais que são os cloroplastos, tá? Vamos ver bem de pertinho ali numa outra microscopia, aqui, olha só. Os cloroplastos são organelas que estão presentes nas células das plantas, mas também existem nas algas, tá? E dentro do cloroplasto, gente, possui um pigmento verde que é chamado clorofila. Vocês já ouviram falar da clorofila? Então, a clorofila é o pigmento responsável pela cor verde das plantas, da maioria das plantas, não é? Então, agora nós vamos fazer um outro experimento para fazer a extração da clorofila de algumas folhas verdes, tá? Vamos fazer mais um experimento? Um outro experimento que é a extração da clorofila. Para fazer esse experimento, que vocês podem fazer depois, com a ajuda de uma pessoa adulta, tá certo? Eu vou fazer aqui, vocês observem, depois vocês podem fazer, tá? Então, quais são os materiais que você vai precisar? Folhas de árvores de diferentes cores, tá? Olha ali, tem alguns exemplos aí de folhas. Você vai precisar de um pouquinho de álcool, um potinho de plástico, filtro de café e um socador de pilão, tá certo? Observem aqui como que eu vou fazer, tá? Olhem bem de pertinho aqui. Então, vocês façam assim, ó. Peguem as folhas e piquem em pedaços pequenos e coloquem num potinho de plástico, tá? Pode pegar de diferentes folhas ou fazer primeiro de um, depois de outro, tá? Olha aqui, eu vou pegar de outra folha também, certo? Diferentes pedacinhos de folhas, tá? Aí, vocês, então, coloquem
um pouquinho de álcool. Peça para uma pessoa adulta te ajudar, tá? O álcool desses que a gente está usando agora para lavar as mãos, passar nas mãos, tá? E aí vocês vão socando, né? Bastante, demora um pouquinho, gente, mas tenham paciência, tá? Vocês vão amassando as folhas aí até você ver que ela vai ficando verdinha. Ó, vocês estão notando que já está ficando verdinho? Significa que a clorofila está saindo de dentro das células, tá? Lá dos cloroplastos, viu? Eu trouxe um aqui, olha só, que já deixei pronto para vocês verem, tá? Como que tem que ficar. Olha, eu vou passar para um copo para vocês verem como que ficou, olha só. Viram esse líquido verde aqui? Aqui dentro, gente, tem a clorofila, aliás, as clorofilas, né? Porque tem diferentes tipos de clorofilas. E para vocês verem, então nós pegamos um pedaço de filtro de café e vamos colocar assim, ó, um pouquinho lá, para até tocar. E vocês vão ver daqui a pouco, vocês estão percebendo, ó, que já está subindo e vai ficar, o papel vai ficar bem verde, né? A cor da clorofila, tá certo? Então, olha, esse experimento é bem legal para vocês verem que a clorofila está presente nas folhas verdes, tá? Bem bacana, não é? Olha que experimento legal esse, né, gente? De extração da clorofila das plantas verdes, para ver a importância da clorofila. Depois vocês vão entender por que é importante a clorofila. Mas olha que bacana que ficou o nosso filtro de café, né? Dá para a gente perceber, né, a cor verde ali presente, tá? Então, significa que a clorofila está presente. E se vocês fizerem com plantas que às vezes roxa ou meio amarelada, né, que agora é outono, então as folhas estão caindo meio amareladas, elas vão perdendo a clorofila, mas se vocês fizerem, ainda tem um pouquinho de clorofila. Todas as plantas têm clorofila, tá? E vocês vão ver por quê daqui a pouquinho, tá? Mas falando em clorofila, gente, vocês já ouviram falar do tal do suco verde? Que tem clorofila, não é? As pessoas fazem em casa o suco com couve e com outras verduras, né? Que são verde escura, de espinafre, não é? Porque tem clorofila, tá? Mas será que a clorofila é um nutriente? Então, é bom a gente pesquisar isso, sabe, pessoal? Então, eu fui pesquisar sobre essa ideia, será que a clorofila é um nutriente? E aí eu encontrei algumas reportagens e artigos na internet falando sobre isso, né? Então, eu achei ali, por exemplo, a Universidade de São Paulo, o Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental, disse que a ingestão de vegetais verdes é considerado saudável, sim, mas existem poucos trabalhos científicos relacionando a ingestão da clorofila com algum benefício à saúde, tá? Então, ainda não tem comprovação científica. E também eu encontrei naquela revista super interessante a fala de uma nutricionista que ela falou uma coisa bem bacana, né? Ela disse assim, ó, a verdade é que o corpo humano não absorve a clorofila em si. Então, a clorofila não é absorvido. Mas, quando a gente faz o suco verde, ela disse assim, ó, que o suco leva uma quantidade grande de folhas, né? De couve, de espinafre e de outros vegetais, e ali dentro tem uma grande concentração de nutrientes, de sais minerais, de vitaminas, e que eles podem fazer, sim, trazer benefícios à nossa saúde, tá certo? Então, olha só, viram como que a ciência está em busca ainda de algumas respostas?
né, pessoal? Isso é bem legal de ver. Mas vamos voltar lá, ó, só para fechar, então, o experimento da extração da clorofila. Vocês viram, então, que a clorofila é o pigmento natural mais abundante presente nas plantas. E ocorre dentro dos cloroplastos das folhas, como você viu no microscópio, tá? E também, gente, a principal função da clorofila na planta é captar a luz do sol, né? Para que a planta obtenha o seu alimento, tá certo? E é isso que nós vamos ver agora no próximo experimento, tá certo? Vamos ver? Para nós vermos como que a luz do sol é captada pela clorofila, nós vamos fazer um experimento, mais um experimento, tá? Então, esse experimento nós vamos precisar de 2 frascos transparentes e aquela plantinha elódia que eu falei para vocês, tá? E vamos precisar de luz também. Então, olhem aqui como que nós vamos fazer, tá? Então, nós vamos precisar de uma luminária e colocar a planta elódia num vidro assim transparente e deixar por alguns minutos na luz, tá? E também o outro frasco, olha aqui, ó, um outro, pode ser um copo transparente, e eu vou deixar no escuro, tá certo? Então, entenderam como faz? Uma parte da planta onde bate luz e a outra no escuro, tá certo? E daí vocês observem o resultado, tá? Vocês vão observar aqui, ainda não começou, mas a planta ela vai começar a liberar o oxigênio. Tem que esperar alguns minutos, tá certo, gente? Para vocês observarem. Então, gente, tudo isso eu fiz, né, para vocês entenderem o processo da fotossíntese, tá? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês agora o que é a fotossíntese. Tudo bem? Então vamos lá, observem essa imagem ali que está sendo mostrado para vocês. A fotossíntese é uma transformação química. Vocês estão lembrados lá das primeiras aulas o que é uma transformação química? Como que a planta faz isso? O que ela usa para fazer a transformação química, que é a fotossíntese? Foto, gente, significa luz. Síntese significa produção. Então, o que a planta vai produzir? Vamos lá? Olhe lá. A planta utiliza a água. Olhem ali na imagem. A planta absorve a água pelas raízes, a água que está no solo, não é? E também ela utiliza o gás carbônico que está no ar, tá? Que existe gás carbônico no ar. O CO2, estão lembrados disso? Carbono e oxigênio. E também ela usa a clorofila que está lá dentro das suas células, que vocês viram o que é a clorofila, que é o pigmento verde que está dentro do cloroplasto, que está dentro da célula da planta. Estão lembrados? E para isso, a energia ela tira da luz do sol. Então, para fazer fotossíntese, a planta vai utilizar a energia da luz do sol, a clorofila, que está nas células, vai precisar do gás carbônico que está no ar e da água que está no solo, que ela absorve pelas raízes. O gás carbônico, gente, como é que ela entra dentro da célula, né, dentro da planta? É que a planta tem algumas partes na folha que é por ali que entra o gás carbônico, tá? Como se fossem umas boquinhas da planta, não é boca, tá, gente? Na verdade, é chamado de estômato. A palavra é difícil, né? Mas é por ali que o gás carbônico entra, tá certo? E daí, a célula vegetal, a planta pega tudo isso e
produz, né? Então, a síntese produz a glicose, que é o alimento da planta, que fica ali nas suas folhas, no caule. E, como resultado dessa reação química, produz o oxigênio, o O2, que é liberado para a atmosfera. Então, a fotossíntese é uma reação química onde a planta produz o alimento e o oxigênio, utilizando o gás carbônico do ar, a água do solo e a luz do sol e a clorofila que está na planta. Olha, eu trouxe aqui para vocês uma dramatização, tá? Que eu vou mostrar aqui por meio de alguns bonequinhos, tá? Então, eu trouxe aqui o que a planta precisa para fazer fotossíntese, tá? Então, primeiro, a luz do sol. Estão vendo aqui? A planta que está aqui, ela é verde, tem clorofila, tá certo? E aqui eu tenho a água, H2O, vocês estão vendo bonequinhos, os bonequinhos aqui, gente, ó. A água, que é H2O, quer dizer, 2 hidrogênios e um oxigênio, estão vendo? Que a água que a planta absorve. E aqui eu tenho o CO2, que é o gás carbônico que está no ar. Estão vendo, então, o que a planta usa para fazer fotossíntese? A luz do sol, a clorofila, que está na planta, o CO2, que está no ar, e a água que ela absorve das raízes. Entenderam aqui os ingredientes? Agora, como acontece a fotossíntese? Prestem atenção aqui, olha. O que acontece? O sol bate na clorofila da planta. A clorofila, ela fica bem nervosa. A clorofila fica agitada. E sabe o que ela faz? Olhem aqui, ó. Vou abaixar um pouquinho o gás carbônico. Então, a clorofila, quando fica bem agitada, ela vai lá na molécula de água e ela tira o oxigênio, ó, da água, tira. E aí o oxigênio, tchau, vai lá para o ar, vai embora o oxigênio. Só sobrou o hidrogênio e o gás carbônico aqui, ó, lembra? Aí, durante a noite, quando o sol não tem mais, então, à noite, não tem mais sol, esses hidrogênios que sobraram aqui se junta lá com o gás carbônico e forma a molécula de glicose, que é o alimento da planta. Entenderam, gente? Daí, no outro dia, quando o sol nasce novamente, começa tudo de novo, né? A água que a planta absorveu e o gás carbônico do ar. Então, o sol vai lá e agita a clorofila. Agita a clorofila. A clorofila fica bem nervosa. E o que ela faz? Tira o oxigênio da água. E o oxigênio vai embora para a atmosfera, para o ambiente. E aí, quando é à noite, aqueles hidrogênios se juntam com o gás carbônico e formam o alimento da planta, que é a glicose, que fica ali na planta e a gente pode, né, utilizar isso. Entenderam o que é a fotossíntese? Na verdade, então, a fotossíntese é uma transformação química no qual a planta produz a glicose, que é o seu alimento, por meio, né, utilizando a água e o gás carbônico, a clorofila e a energia para produzir, né, esse alimento. E também
o oxigênio que é liberado, vocês viram, né? A clorofila tira o oxigênio da jogada ali, né? E para a planta produzir o seu próprio alimento. Entenderam, pessoal? Vocês entenderam o que é a fotossíntese? Então vamos continuar, ó. As plantas, as algas também, gente. E algumas bactérias fazem fotossíntese. Não é somente as plantas, tá? E elas produzem o seu próprio alimento a partir da luz do sol, da água, do gás carbônico, tá certo? Por isso, gente, esses seres vivos, as plantas, as algas e algumas bactérias, são chamados de seres produtores, porque eles fabricam o seu próprio alimento, eles produzem o seu próprio alimento. Vocês lembram da aula passada que eu falei dos animais? Os animais são seres consumidores, lembram? Porque eles têm que comer o que tem no ambiente. Eles não produzem o seu próprio alimento, utilizando a luz do sol e o gás carbônico do ar e a água. Nós não conseguimos fazer fotossíntese, somente as plantas, as algas e algumas bactérias. Entendido isso, gente? Então vamos continuar, ó. Como que esses seres, né, eles produzem o alimento? Então, a cada ano, esses seres produzem bilhões de toneladas de alimento. Vocês imaginem uma floresta? Quanto alimento que aquelas plantas que moram ali produzem? E a energia que está ali estocada nesse alimento vai servir de alimento para os animais, como eu disse, né? Primeiro, para os herbívoros, aqueles que se alimentam de plantas. E esses herbívoros vão servir de alimento para os carnívoros e onívoros. Vocês estão entendendo, gente? Que a fotossíntese é a base de tudo, é ela que sustenta a vida na Terra? Viram como é importante nós entendermos a fotossíntese? Outra coisa, olha, os seres que fazem fotossíntese convertem o gás carbônico em alimento, né, como a glicose, e libera o oxigênio da água. Vocês estão lembrados disso, né? Assim, a fotossíntese, os cientistas falam que durante a fotossíntese ocorre o sequestro de carbono da atmosfera. Quer dizer, se tem muito gás carbônico, as plantas absorvem esse gás carbônico para transformar isso em alimento e oxigênio. E esse ciclo, gente, né, do carbono que entra e sai da planta, é isso que mantém o equilíbrio, né, do sistema ali do planeta Terra, do ecossistema. E isso favorece a existência da vida no planeta. Vocês entenderam qual é a importância da fotossíntese, aliás, não é? E vocês estão relacionando, olha, o gás carbônico, gente, é um gás que vem da poluição, tá? Então, se tiver muito poluído o ambiente, a planta vai, né, precisar fazer mais fotossíntese para tentar limpar esse ambiente. Então, as plantas, olha, também são uma forma de filtro, tá? Para diminuir a emissão de gás carbônico e outros gases também poluentes, né? É necessário conservar as nossas florestas e também todos os seres vivos que existem na Terra. É uma forma da gente diminuir o tal do aquecimento global, não é, gente? Que tanto se fala. Que daí na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre o aquecimento global. Mas nós, seres humanos e todas as outras formas de vida, somos totalmente dependentes da fotossíntese. Seja porque fornece o alimento, não é verdade? Ou o oxigênio que a gente respira, tá certo? O fato que é a sobrevivência de todos os seres vivos do planeta depende da fotossíntese, né? Da continuidade desse fenômeno em nosso planeta Terra. Eu trouxe aqui um vídeo bem curtinho para vocês entenderem um pouquinho essa relação da importância das plantas
e da fotossíntese para a vida na Terra. Vamos assistir? O aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão que se refere ao aumento da temperatura média dos oceanos e do ar Eu vou tentar ser bem clara. Tem muito gás carbônico na nossa atmosfera. As árvores absorvem o gás carbônico. Além disso, elas combatem a erosão do solo e evitam enchentes. Amenizam calor e protegem o solo, como se fosse um guarda-chuva. Também servem de casinha para os bichos e dão alimentos. Ah, já ia me esquecendo. Elas também fabricam oxigênio. Você gosta de respirar, não gosta? Então, vamos lá. Plante uma árvore. Milhões, bilhões de árvores. Simples, não? Tão simples que até um adulto pode entender. E aí, vocês gostaram do vídeo? Que bacana, não é, gente? Temos que plantar bilhões de árvores mesmo para manter a fotossíntese no planeta, não é? E agora, então, eu vou dar uma tarefinha para vocês. Estão pensando o quê, hein? Essa tarefa é a seguinte. Observem ali. Eu quero que você e uma pessoa adulta ali da sua família façam uma observação da rua onde vocês moram. Então, vocês vão observar se existem muitas árvores. Vocês vão contar quantas árvores existem na quadra onde vocês moram, tá? Se puder, fotografe as árvores ali da sua rua, tá certo? Mandem as fotos ali para sua professora de ciências. E também eu quero que vocês escrevam um texto pequeno falando o seguinte: qual a relação entre as plantas, a fotossíntese que nós aprendemos e a qualidade do ambiente onde vivemos. Entenderam, gente, a tarefa? Agora eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa tarefa, certo? Vamos lá!
E aí, copiaram a tarefa? Muito bem, né? Olha aqui, gente, eu quero que vocês depois também escrevam ou desenhem tudo que nós fizemos aqui e aprendemos aqui durante essa aula, tá certo? Gente, o nosso tempo está acabando, estamos chegando ao final da nossa aula. Você gostou da aula de hoje? Vejam ali os desenhos. Desenhe a expressão que representa o que você achou da aula de hoje. Vejam lá, A, B, C, D ou E? Como é que foi a nossa aula hoje? Gostaram ou não gostaram? Então vamos lá, ó. Hoje nós aprendemos sobre a célula vegetal, sobre a clorofila, cloroplasto, clorofila, sobre fotossíntese e a importância das plantas no sequestro de carbono, hein? Lembram disso? Então, gente, por hoje é só. Nas próximas aulas, nós continuaremos trazendo mais ciências para você. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Tchau!